O Rio de Janeiro desperta para a necessidade de construir milhares de quartos para atender a demanda de visitantes que desembarcam no estado, seja para lazer ou turismo de negócios. E o setor hoteleiro anuncia a construção de 6 novos hotéis com investimentos de 1 bilhão e 400 milhões de reais até 2014. O Rio em Foco está no ar. Para conversar sobre a indústria hoteleira fluminense, convidamos Luiz Strauss de Campos, presidente da Associação Brasileira de Agência de Viagens, ABAV Rio, e Gerard Bourgeois, vice-presidente da Associação Brasileira de Hotéis e diretor da rede Windsor de Hotéis. No final de março desse ano, o presidente da Embratur, Mário Moisés, falou que seria necessário construir 9.000 quartos no Rio de Janeiro até a Copa do Mundo em 2014, para atender a demanda de turistas no nosso estado. Em março de 2010, aqui no nosso estúdio, Paulo Michel, diretor da BIH, falou em 8.000 até 2016. E Arthur Repsoldi, da GL Events, retrucou que não dava para esperar. Todos falavam da cidade do Rio de Janeiro. Vamos conferir. A vontade de realizar evento para uma cidade que vai ser uma cidade, que é uma cidade olímpica, ou pós-Olimpíada, ou imediatamente antes, é um apelo muito forte. A mídia que o Rio de Janeiro teve foi impressionante. A hotelaria sente isso assim imediatamente, né? Quando você vê a taxa de ocupação, é imediato. Então, quer dizer, a gente sentiu isso na hotelaria do Rio de Janeiro desde o final do ano para cá. Todas as taxas têm sempre surpreendido. Todo mês a gente fecha o mês e chega lá, foi a melhor taxa de ocupação para esse mês desde 2001. Sempre está batendo, sempre está batendo. Quer dizer, só pode ser reflexo de uma boa exposição. Semana passada não se encontrava o hotel no Rio de Janeiro. E essa semana também não. Que estamos com 100% de ocupação, o que é muito bom, mas o que mostra também que é necessário investimento. É necessário que se construam novos hotéis com uma urgência enorme, porque a rede hoteleira do Rio ela já é insuficiente sem Olimpíadas, sem grandes eventos. Da parte da hotelaria, a gente apresentou recentemente para o prefeito um planejamento onde os hotéis, os hoteleiros se comprometem a fazer investimentos da ordem de criar 8.000 quartos até 2016. Mas para isso precisa ter, claro, a contrapartida, precisa ter um pacote de incentivo fiscal que a gente está aguardando, realmente que a prefeitura responda isso para os hoteleiros, para que comecem realmente a acontecer os investimentos. São quantos quartos hoje? Eu acho extremamente modesto, não tem menor, eu acho que 8.000 apartamentos a gente precisa hoje. A gente tem quantos hoje? Hoje tem uns 14.000, pelo menos pela BIH cadastrados, tem 14.000 apartamentos. Porque é pouquíssimo, São Paulo está batendo 50.000. Exato. Quer dizer, então para ter uma ideia, alguns anos atrás as redes eram equivalentes. Hoje São Paulo tem 50.000, nós temos 14.000, dos quais para conseguir bloquear 3.000 apartamentos no Rio de Janeiro, só pulverizando muitos hotéis, é muito difícil. O cenário hoje da indústria hoteleira no Rio de Janeiro? Bom, o cenário é altamente positivo, porque depois que o Rio de Janeiro foi anunciado como a cidade olímpica para 2016 e com a Copa do Mundo 2014, são 2 maiores eventos do mundo, acontecendo com 2 anos de intervalos, e o pacote olímpico que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro fez, nós estamos muito otimistas e nós vamos atingir os 10.000 apartamentos que são necessários para as Olimpíadas. Você está tendo novos empreendimentos e uma renovação quase total da hotelaria do Rio de Janeiro. Se você quiser, a gente pode fazer uns exemplos aí. Você tem o Grupo Emiliano de São Paulo, que está procurando um terreno aqui no Rio de Janeiro para construir. Ele vai construir também, já decidiu em Paraty, e quer agora na cidade do Rio de Janeiro. Você tem o Hotel Glória, que está sendo totalmente renovado, que vai atingir, era 200 apartamentos que ele queria fazer, agora dobrou para 400 apartamentos. E a Marina da Glória, que vai ter um centro de convenção. O mesmo grupo do Ike Batista, da EBX, também adquiriu o prédio do Clube do Flamengo, que fica na Rui Barbosa, onde vão ser mais 415 apartamentos. O Hotel Nacional, que estava fechado há anos, foi adquirido por um grupo de Goiânia. Então, eles estão agora na reta final para escolher qual é a bandeira. Vão ser mais 500 apartamentos e um belo centro de convenção também que é muito bom a localização, então que vai também ficar pronto daqui a mais 3 anos.
O Grupo Accor, investindo fortemente na cidade do Rio de Janeiro, com o novo hotel, Hotel Ibis, Fórmula 1, e tem mais 10 projetos entre a Barra, Zona Oeste e a Rede Windsor também construindo lá os 2 hotéis. Também nós vamos ter a Rede Windsor, que é a nossa. Nós vamos ter mais 2 hotéis na Barra de 1.000 apartamentos. Nós estamos construindo um outro hotel na Avenida Copacabana com 140. E recuperamos o ex-Meridian, que agora é o Windsor Atlantic, que estava fechado. Teve uma total reformulação, uma obra gigantesca, e eu reabri agora com 545 apartamentos e também com área de convenção ampliado. Copacabana Palace deverá o ano que vem também renovar a parte antiga do hotel. Você tem o grupo Golden Tulip, que adquiriu o Intercontinental e a partir de outubro assume com a bandeira Golden Tulip. Isso faz com que a rede Intercontinental esteja procurando um terreno no Rio de Janeiro para também ficar a sua bandeira junto com investidores. Tem várias bandeiras internacionais que está faltando terreno para a construção. Exatamente, eu ia perguntar isso. Já está faltando espaço para colaborando aqui com o Gerardo estava falando do crescimento da sua pergunta do ano passado para cá. O cenário de um ano passado para cá, com o que ele falou, está bastante, aquela atmosfera bastante próspera, né? De crescimento. Já se tem comprometido tudo isso que ele falou e já ainda se tem um cenário de novos compromissos que se está buscando para fechar, que não foram fechados por falta de encontrar terreno ou de algumas situações específicas. Mas só também acrescentando o que o Gerard falou, no caso das Olimpíadas, de Copa do Mundo, que foi muito importante para a gente ter essa mídia espontânea mundo afora, mas também ajudou o Rio de Janeiro a não esperar esses eventos acontecerem daqui 3, 4, 5 anos. Já está acontecendo no cenário de hoje. Então nós temos, isso ajudou bastante o Estado do Rio de Janeiro a captar novos eventos de grande, médio e pequeno porte. Né? Não só na capital, mas no interior também. No interior também. O caso dos hotéis não é só na cidade do Rio de Janeiro, você vai para o interior, tem construção de novos hotéis aqui no Itaboraí, lá eu acho que para a parte Caxias também. Caxias, Nova Iguaçu, Guaratiba, e por aí vai, no polo turístico, que é Angra dos Reis, ali a linha verde. E isso está fazendo já hoje nós sentirmos o gargalo de hoje, mas que vai ser refrescado no futuro próximo. Né? Das diárias hoje estarem mais valorizadas do que deveriam estar, porque existe o gargalo, tem uma ocupação na média de 90%, isso é excelente, né, para o hoteleiro. Isso nunca se viveu esse cenário. A gente tem que aumentar essa demanda, essas ofertas, para seguir tendo a demanda aquecida. A ocupação hoteleira atingiu o seu pico de 70% no ano 2000. Depois de lá para cá, a gente navegou 65%, 60%, tivemos um momento de baixo, e agora estamos tendo justamente essa demanda muito grande. Mas tem que pensar que a gente tem que tomar um certo cuidado, que depois das Olimpíadas a vida vai voltar ao normal. E vão voltar a continuar a ter alta estação, baixa estação, então precisa manter o equilíbrio. Porque se tiver uma oferta, uma super oferta, depois todas as cidades olímpicas tiveram seus problemas. Então só Barcelona conseguiu se preparar, em que evitou justamente uma queda. Então 2017, 18, 19 é uma época que nós vamos ter que tomar cuidado. De ajuste, né? Daqui a pouco, quais os municípios serão beneficiados com os investimentos na indústria hoteleira? A gente volta já, Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. A gente deixou o bloco anterior falando sobre a diversificação e a ampliação também, o além capital. Não só esses grandes eventos, mas os investimentos que estão sendo feitos no Estado estão ajudando a carrear esse novo momento na indústria hoteleira. Você vê aí já pela especulação imobiliária dos novos imóveis que estão sendo oferecidos, não só na parte hoteleira, mas habitacional, como Itaboraí, São Gonçalo, né, a parte ali que vai para Angra dos Reis, né, Guaratiba e tudo mais, está totalmente aquecida. E a rede hoteleira também. Hoje nós temos lá em Itaboraí, por exemplo, se eu não me engano, dois ou três hotéis já certos, dois com certeza. Acho que tem terceiro. Vários. Né?
3 em Itaboraí, 4 em Campos, 2 em Itaguaí, 2 em Caxias, 2 em Macaé, 1 em São João de Meriti, 1 em Niterói, 1 em Angra, em Nova Iguaçu, Petrópolis e Cabo Frio. Esse é um momento, eu acho, político da maior importância. Eu não me lembro na minha história no turismo que a gente tivesse um entendimento entre o governo federal, estadual e municipal. E isso está trazendo muitos investimentos. E esses investimentos são feitos pelos empreendedores, pela indústria, aí, porque acreditando justamente no país, no Estado, vai gerar muito emprego, isso é favorável. Uma boa notícia é que o secretário de Estado, Ronald Azaro, prometeu um plano de marketing para o Estado, que isso é fundamental. A gente não deve somente viver do momento que tem as Olimpíadas, a Copa do Mundo, nós temos uma visibilidade no Brasil no exterior muito grande, mas é necessário fazer um trabalho de marketing ajudando cada região, porque você não vende Paraty igual que você vai vender Petrópolis, você não vai vender Visconde Mauá igual a Búzios. Cada uma dessas regiões tem uma originalidade, tem sua peculiaridade. E tem o seu calendário de eventos, né? Também. Mas que proporcionalmente também eles têm os seus negócios aumentados. E toda essa realidade traz um entorno, né? Ou seja, lógico que o hoteleiro, quando vai prospectar o local para construir o seu hotel, tem toda uma pesquisa. Então ele traz todo um desenvolvimento, né? A rede de restaurantes que cresce ao redor, a rede dos prestadores de serviços que cresce ao redor, tudo cresce ao redor, aumentando a empregabilidade desses e dos hotéis já instalados, né? Que já existem, está havendo também investimento para eles ampliarem, melhorarem os serviços, etc? Bom, o treinamento é fundamental e vocês podem ver que vários organismos estão justamente se juntando, a BH, o Sindirio, o Governo do Estado, a Fundação Roberto Marinho, são N empresas estão preocupadas com isso e já começaram o treinamento para inglês e espanhol. Nós mesmos, a Rede Windsor, em agosto, atendendo justamente a sugestão do secretário Beltrame de uma ação social, porque não basta a segurança ter as favelas, mas é necessário uma ação social. Nós vamos começar um curso de treinamento para capitão porteiro, para maleteiro, para recepção, garçons, etc., camareiras. E esse curso começa em agosto e os formandos vão poder trabalhar em qualquer rede hoteleira. Não vai ser uma exclusividade para a Rede Windsor. Mas nós estamos fazendo ação social para favorecer as comunidades e dar oportunidade para de empregos para no processo de estarem habilitados, qualificados. Isso é fundamental. Lá na ABAV também nós temos, a palavra de ordem é qualificação. Então a gente está apostando muito nos cursos de qualificação para o trade turístico, se a gente vier se qualificarem mais. Nós temos lá o projeto Proagência, que são feitos por todas as ABAVs do Brasil inteiro, em parceria com o SEBRAE. Apoiamos o Olá Turista e outros que nós fazemos num calendário por conta própria, ou seja, a ABAV mesmo, com o intuito de qualificar. Não adianta ter a oferta para ter o emprego se o empregado não está qualificado para aquilo. Então isso é importante caminhar junto. Dentro desse pacote olímpico que o senhor falou, que o prefeito Eduardo Paes implantou e ajudou a viabilizar a construção dos hotéis na cidade do Rio. Construção e renovação. E renovação. Que incentivos foram dados ao setor? E que podem ser, por exemplo, servir como modelo para outros municípios ou não? Eu acho que cada município tem, como se diz, quer dizer, eu acho que peculiaridade não pode comparar uma cidade do tamanho da cidade do Rio de Janeiro com outros municípios, não é detrimento, mas assim, os tamanhos, tudo, as demandas são diferentes e o prefeito foi muito pontual com o apoio da Câmara dos Vereadores, aonde que poderia flexibilizar sem tivesse qualquer prejuízo para a cidade, porque não é só sair construindo, fazendo, acontecendo, tem que ter um equilíbrio de como as coisas foram feitas. Eu não colocaria que pode ser imitado o lado altamente positivo do Eduardo Paes de ter feito alguma coisa para a indústria, para a cidade do Rio de Janeiro. Então isso motiva os outros prefeitos também olharem para a sua cidade e ver o que eu posso fazer como prefeito
para a minha cidade, dentro daquele ambiente que estão vivendo. E que acaba carreando também a melhoria de áreas, né? Quer dizer, a priorização de áreas, como, por exemplo, no caso do entorno do Rio Centro, proximidade do Engenhão, quer dizer, que vão ser... Que o Parque Nacional que estava abandonado, que era um foco ali de N coisas, que tinha aquele tapume, um abandono total, vai ser totalmente revitalizado. E você tocou num ponto ali perto do Rio Centro, por exemplo, tem demanda para ter ali uma unidade hoteleira. O Rio Centro vai ter um hotel. Né? A Ilha do Governador, ali no aeroporto, já tem um hotel licitado e ganho, que vai ser feito ali um hotel, que também tem demanda para isso. E nas nossas áreas industriais, como o Nova Iguaçu, Caxias, e se a gente for estudar outras áreas, como Madureira e outros, tem também demanda para ter uma unidade hoteleira. Então a gente ainda tem muito para crescer nisso. O fato da gente ter refeito o Windsor Atlântica, que era o Meridian agora totalmente refeito, motivou a rede a adotar a Princesa Isabel. Porque a ideia com a renovação é permitir aos moradores da Princesa Isabel, que é uma bela avenida, desfrutar daquela área, justamente desfrutar, poder as mães levarem suas crianças, o pessoal da terceira idade jogar xadrez. Nós estamos procurando também ver quem poderia colocar uns equipamentos para fazer ginástica. Então, esses empreendimentos motivam para adotar áreas em volta para melhoramento. É sempre esse papel, quer dizer, mostrando um pouco a amplitude do setor, né? Não é só o hotel, é tudo que gira em torno dele. Tudo isso é a palavra turismo, que envolve tantas categorias, se entrelaçam com tanto tipo de atividade diferente, que quando a gente fala em turismo, eu acho que é um dos poucos segmentos, se não for o único, que provoca isso. Ou seja, quando você fala a palavra turismo, você cruza vários interesses envolvidos que o turismo provoca que esteja em voga, né? Que esteja em baila. Você dá oportunidade para pessoas de comunidade. Para trabalhar no turismo, você não precisa ser PhD, não precisa ter milhões de cursos. Talvez o nível de diretoria, gerencial, mas você tem um grupo de pessoas que são os mais importantes, que prestam serviço, não precisa de grandes qualificações, mas dá oportunidade de um emprego mais rápido e permitir ajudar esse lado social tão necessário. E o turismo permite essa contratação com maior rapidez. O fluxo de passageiros deve crescer 32% até 2014. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Brasil deve ser o líder em expansão no setor aéreo nos próximos 3 anos. A previsão é que o fluxo de passageiros cresça 32% até 2014. E no Rio de Janeiro a gente vai sentir isso assim, até com mais força, né? Já estamos sentindo, eu diria até que mais de 32%, porque em questão de números de passageiros, às vezes perguntado anteriormente, eu sempre respondi que daqui para a Copa do Mundo nós devemos ter o dobro de turistas visitando a cidade do Rio de Janeiro que nós temos hoje. E de onde que eu trago essa contabilidade? Se a gente aumentar 15%, 20% por ano, e até porque o nosso número é muito fraco, nós de estrangeiros temos menos de 6 milhões de visitantes estrangeiros que visitam o Brasil, que 34% a 35% vêm à cidade do Rio de Janeiro. Esse número é um número muito fraco, então é fácil de crescer esses 15% ou 20%, que nós vamos ter dobrado isso num período de 5 a 6 anos. E com relação às companhias aéreas, também não é difícil ter esse crescimento sustentável, porque nós também tínhamos uma oferta muito reprimida e que estamos no momento de voltar a ter essas ofertas pelo menos estabilizadas, o que o Rio de Janeiro já foi no passado. Os senhores acham que a gente perdeu a oportunidade um pouco nesse momento de concessão à iniciativa privada de alguns aeroportos, de não ter incluído o Tom Jobim nisso? Não tem nem dúvida. Eu acho que a iniciativa privada entraria muito para corroborar, e principalmente no que diz respeito à administração e velocidade das coisas acontecerem, né? O Rio de Janeiro, o nosso aeroporto, o projeto dele lá, ele tá, eu acho que tem ainda mais de 50% que ele pode crescer, né? O Estado do Rio de Janeiro, acho que tem todo o interesse, né, disso acontecer. Se estivesse na mão da iniciativa privada, ou que seja iniciativas mistas, eu acho que isso poderia acontecer uma velocidade muito maior. Não, o Galeão talvez poderia ser o melhor
aeroporto do país, porque as pistas são muito bem colocadas. Você tem exemplo em outra cidade que colocaram pistas paralelas que dois aviões fechado. Não podem justamente decolar, enquanto o Galeão pode. São pistas muito grandes, mais de 4 quilômetros. E a localização também geográfica também, eu acho que ajuda. Né? O que aconteceu é que o Rio de Janeiro perdeu muitos voos internacionais devido à queda econômica da cidade. Era um desentendimento. Com a vinda do Sérgio Cabral, Eduardo Paes, com esse entendimento do governo federal, os investimentos, criou uma confiança na cidade do Rio de Janeiro, e hoje as companhias internacionais estão voltando a voar. A TAM já colocou N aviões para os Estados Unidos, direto do Rio de Janeiro. Nós estamos tendo companhias internacionais que estão voltando para o Rio de Janeiro, a Lufthansa voltando no final do ano, a France colocou, a Emirates está chegando, vai chegar também o ano que vem. Você a Qatar deverá vir. Então todas essas empresas estão investindo. A Air France tem 3 voos diários que saem do Rio de Janeiro. A American Airlines tem 3 voos diários para Dallas, não é? Então você tem um crescimento muito grande devido a essa recuperação econômica e está gerando empregos. E está ajudando a empurrar também que seja resolvido com um tempo menor o nosso gargalo de infraestrutura. Então esse crescimento está forçando. E eu acho que todo segmento político tem que estar envolvido nesse momento, querer ajudar, de alguma maneira, dentro da nossa realidade, lógico. Agora o Galeão precisa realmente ser privatizado, porque o tempo está passando. Você não faz um aeroporto, quer dizer, não faz, as pistas estão prontas, mas tem toda a infraestrutura. Terminal 1 tem que ser totalmente refeito. Terminal 2, só 1/3 que foi feito, 2/3 não foram concluídos. Então, eu acho que... Eu tive a oportunidade no ano passado, e esse ano eu não fui pessoalmente, mas tivemos lá um representante nosso fazendo uma visita de inspeção junto com a Infraero, e na ocasião provocada pelo deputado Otávio Leite, de que tem já um setor já pronto para ser inaugurado, faltando etapas finais, que sempre está sendo prorrogado. Eu acho que já essa parte sendo inaugurada e partindo para outra, construção de uma outra, e essa demanda seguindo aquecida, tem tudo para a gente voltar a ter aqui um número maior de passageiros. Que outros setores, além de transporte, a gente no caso aqui só falou do aeroviário, mas que outros setores, além do transporte, têm impacto no turismo e ajudam ou atrapalham esse desenvolvimento? Táxi também está dentro de transporte. Né, o transporte turístico, que é o transporte que transporta turistas domésticos e internacionais, também está. Isso também é um gargalo. Eu não sei se vocês já se depararam várias vezes, chegar no aeroporto, como acontece em Congonhas, como acontece no Santos Dumont, você vai querer ter um táxi ali, naquele momento não tem, porque o excesso de passageiros. Então, é um pequeno gargalo, mas também... Nós temos problema com os táxis... no aeroporto do Galeão, do Santos Dumont, Pão de Açúcar, Corcovado e Rodoviária, que é crônica. E no Porto também, né? Que agora a gente está... O Porto... Bem lembrado, bem lembrado. O Porto vai ser... Estamos apostando nele. O Porto Maravilha vai ser outro ponto fundamental para a renovação da cidade do Rio de Janeiro. Ali vão poder ser construídos hotéis como diz o prefeito, de 40, 50 andares, se quiser, e com certeza vão ter. Já está se construindo o aquário, vai ter 2 museus. Então, essa revitalização do Porto vai ser fundamental, da maior importância. Precisa que o serviço ande junto, né? E algo que estava emperrado há décadas. Olha, que todo esse bate-papo nosso aqui está dando para ter uma ideia do gap, do que vai ser o Rio de Janeiro daqui a 15 anos. Essa preocupação do pós-Olimpíadas, eu acho que o Rio de Janeiro pode se comparar com o case que teve, com o caso de Barcelona. Lógico que teve os casos que de repente não conseguiram seguir, ou teve uma outra situação que ficou obsoleta. Mas eu acho que o Rio de Janeiro tem tudo, aproveitar esse gap e seguir com esse movimento doravante, né? Ou seja, depois desses grandes eventos, porque tem apelo para isso. Apelo de todos os sentidos, turístico, corporativo, né, e de todos os outros interesses, esportivo e por aí vai. O Estado recentemente fez um seminário para falar sobre a oportunidade que os hotéis do interior têm para sediar as delegações que vão vir na Copa e Olimpíadas, quer dizer, que podem se espalhar
e se espraiar para os 92 municípios, já que a gente tem uma vocação turística que não fica restrita à capital. Como tem sido esse contato com o governo do estado, esse trabalho em conjunto para abrir essa visão do hoteleiro que está lá no interior, às vezes com a sua pousada, para ele ver que aquilo ali pode se transformar num negócio maior, enfim? Numa reunião com o secretário Ronaldo Lázaro, ele assumiu agora há poucas semanas atrás. Está fazendo um bom trabalho. E ele justamente vai investir muito na área da qualificação e vai fazer esse plano de marketing que vai permitir justamente de ajudar os municípios, as regiões, de como se posicionar para poder receber justamente essas delegações. E essa atmosfera também já contaminou as autoridades locais, os prefeitos, os seus secretários de turismo e os empreendedores, os comerciantes que fazem a roda girar. Eles estão convocando então, mais... Eles estão antenados, lógico, para cada um para o seu negócio. Então você pega cidades, aquelas que não têm muito enfoque de turismo, mas que passa a ter, e outras que já têm e que tem que se qualificar melhor, com uma reforma da unidade hoteleira, a rede de gastronomia, de que de repente estava fraca e começa a ter mais crescimento. Então é uma contaminação que está acontecendo, transbordando o município do Rio de Janeiro, ou seja, isso é muito importante e vai ter proporcionalmente, lógico que não vai ter a demanda que vai ter o Rio de Janeiro, mas proporcionalmente seus municípios vão ter mas também. O Rio de Janeiro, na medida que o Rio vai crescendo e que as coisas acontecem, automaticamente todo o entorno é beneficiado, inclusive o Brasil. Eu me lembro quando eu era secretário de Turismo, que se o Rio de Janeiro não fosse bem, era sentido em todo o Brasil, porque o fator de atração é a cidade do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro é sempre vendido pelos nossos agentes de viagens, operadores, com o seu entorno, porque tem um entorno magnífico, que é Búzios, Paraty. Uma coisa importante também de se falar é de que o turismo doméstico está crescendo bastante, né? Ou seja, com a possibilidade de novos voos mais baratos, mais acessíveis, mais promoções, mais financiamento, né? O brasileiro está com mais estabilidade no seu emprego, está com linhas de crédito, então faz com que o turismo doméstico, o que dá sustentação é o turismo doméstico, isso em qualquer país. A gente viu na crise americana, o que segurou o turismo lá foi o turismo doméstico. E aqui, esse turismo que está tendo, não são os 6 milhões de estrangeiros que vêm, que poderão ser 12 no futuro breve, mas são os outros milhões de brasileiros que estão passando a viajar. E o turismo interno é muito importante para o turismo doméstico, e que está crescendo sim, e a demanda e a expectativa de aumento é muito grande, é muito boa. No próximo bloco, o que é hotelaria sustentável? A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Sobre essa questão da sustentabilidade, com esses novos investimentos que estão sendo feitos nos hotéis, já há uma preocupação com a questão da economia da energia, da água, da otimização de todos os do uso dos recursos? Bom, isto é um assunto incontornável, não é? Hoje, se você não procura seguir a sustentabilidade, você vai estar fora do mercado, porque você tem um momento, a gente teve a Rio 92, que foi importante há 20 anos atrás, e agora vamos ter a Rio mais 20. Então, o meio ambiente tem que ser preservado, a gente vê todas essas catástrofes que estão acontecendo, a gente vê... Vamos pegar isso como exemplo, né? Falta de água. A água é a coisa principal, tem que ser preservada. Energia. Hoje em dia, os clientes perguntam, você tem um congresso que vem, você tem uma reunião, e até os individuais, eles querem saber o que você fez, como você está procedendo, e está tendo uma sensibilização total. É um fator de competitividade para o hotel, né? Ah, claro. E tudo isso provoca, ou seja, que esses, reitero, né, sem querer ser repetitivo, provoca que esses gargalos têm que ser resolvidos. Né? Toda essa sustentabilidade de se criar mecanismos e novas opções, né, de sustentabilidade da parte de energia, Isso alimenta também o turismo interno, que a gente estava falando no bloco anterior, da importância do turismo interno como mantenedor do desenvolvimento hoteleiro, né? Não, isso é fundamental. Eu acho que quem paga a conta é o turismo interno. O nosso primeiro cliente é o brasileiro.
E sempre foi, e sempre será. Porque, graças a Deus, o brasileiro está viajando cada vez mais. Essas ações sociais que foram desencadeadas esses últimos 16 anos, 17 anos, estão permitindo outras camadas da sociedade brasileira com acesso a viajar. Antigamente você tinha talvez o seu porteiro que tinha que pegar um ônibus para voltar para ver a família no Ceará. 2 dias para chegar e 2 dias para vir. 2 ou mais, não é? Então, em condições. Você hoje tem a possibilidade de usar o avião. E então, preços até bem... Bastante acessíveis, às vezes mais barato que o ônibus. Né? Mas todo o país, o que paga a conta é o seu turismo doméstico. Lógico que o turismo internacional também é muito importante. Mas e nós temos, não podemos esquecer que nós somos hoje um país de 200 milhões de habitantes e que menos de 10% de CPFs são a classes que viajam. Ou seja, nós temos aí um universo de 16 milhões de brasileiros que viajam 3 vezes. São 16 milhões de brasileiros viajando 45 milhões de vezes. Mas são os mesmos 3. Fazendo uma comparação, que é uma outra realidade, com a economia americana, são 280 milhões de americanos, eles viajam 730 milhões de vezes. Ou seja, cada cidadão americano viaja 3 vezes. Então nós temos um potencial de crescimento muito grande. E o que prova essa realidade é que qualquer 1 ou 2% de novos brasileiros que entram no mercado já provoca qualquer eventual gargalo. Então, se aumentar 1% de brasileiro vindo ao Rio de Janeiro é bastante gente, se aumentar 1% de brasileiro indo para os Estados Unidos é bastante gente, se aumentar 1% de brasileiros indo para qualquer destino, já se provoca um gargalo. A gente a gente vai construir mais hotéis, vai ter mais linhas aéreas, vai ter mais transporte terrestre. Por isso que eu sou muito otimista e acho que nós estamos num fenômeno, num momento somente de crescimento. E o pós esses grandes eventos será igual ou melhor. A gente fez um programa recentemente sobre futebol e se falou muito de abrir os olhos do interior para as festas que podem ajudar a manter, a divertir as pessoas e trazê-las para esse clima da Copa nos seus municípios, que vai ser impossível a gente receber todo mundo aqui para assistir os jogos. Mas a Copa vai ser diluída em 12 cidades. Mas falando das cidades daqui em torno do Rio. O Rio de Janeiro vai ter o foco principal, né? Porque vai ter o centro de imprensa, você vai ter, com certeza, a final vai ser no Rio de Janeiro, você vai ter essa... Mas só que o Rio de Janeiro, perdão, ele tem a vantagem, a virtude de que aqueles que virão para outros estados também passarão pelo Rio, porque o Rio, querendo ou não, gente, é o cartão de visita do país. É a cidade mais bonita, é a cidade que talvez tenha um marketing hoje. Referência internacional. É referência. Então, aquele que vai ter lá a sua chave, que vai jogar numa outra região, passará pelo Rio de Janeiro ou terá o interesse de passar pelo Rio de Janeiro. Então, esse desenvolvimento de ter eventos pequenos, de pequeno porte nas cidades do interior, é um apelo muito interessante. Você tem algumas cidades, quer dizer, o calendário de eventos de qualquer cidade é fundamental. Porque na cidade do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Turismo está fazendo um esforço muito grande para a realização de eventos. E cidades do interior estão seguindo também esse caminho. Então, o calendário é a chave do sucesso para que você possa ter mensalmente algo acontecendo de uma maneira diversificada e que isso vai atrair justamente pessoas. Um passo no futuro, falando de interior, nós vamos em um futuro breve, isso não está muito, se já não está acontecendo, de internacionalizar a regionalidade do nosso país, como nós vamos às vezes na Europa, em vários países, nós vamos no interior porque tem aquela festa. Podemos falar a festa junina, a festa, qualquer tipo de festa que às vezes é mais interessante no interior do que na grande cidade. E nós temos isso para desenvolver, com certeza. A gente falou bastante disso, mas de maneira paralela, que foi a questão da retomada dos investimentos no Estado, mas também da melhoria da segurança, que isso também ajudou a alimentar o setor e queria falar um pouco do papel de cada um, né, do poder público, do empresariado e da sociedade na manutenção, na sustentabilidade desse processo de crescimento agora pensando no futuro mais próximo. Bom, os dois pontos que foram justamente no Estado, que foram fundamentais,
trazer investimento, como já colocamos, e a segurança, que é realmente extraordinária. Hoje em dia, a gente chegou uns anos atrás a ter um formulário informal para informar a DEATIC o que tinha acontecido com um francês, um suíço, um americano naquela hora em tal lugar, porque o turista se recusava a ir na polícia, não havia uma boa imagem. Aí a DEATIC falou, olha, pelo menos manda informação para a gente poder mapear. Hoje em dia a gente não está mais utilizando o formulário, porque as ações de segurança foram tão positivas que tem coisas esporádicas que acontecem em qualquer lugar. Acontece no Rio, acontece em Paris, em Nova York, em Chicago, tudo é absolutamente normal. Então, o investimento que estão vindo para a cidade, para o Estado, mais esse lado da segurança, o UPP está sendo... Nós já estamos vivendo a fase de que, tirando pelo turista doméstico, né, que é o que às vezes tem mais acesso às informações locais e que ficam com mais medo do que os turistas internacionais. Hoje nós estamos na fase de que eles já têm conhecimento que a nossa violência ela está num patamar muito aquém do que já foi. Né? Essas UPPs eu acho que foi uma grande sacada do governo. Agora tem que ser acompanhada com trabalhos sociais. Né? Como falou o secretário Beltrano, não adianta só o PP nas comunidades. Tem que criar um mecanismo ao redor também, né? Que isso aí envolve com uma porção de coisas, com saúde, com educação, porque não deixa de ser também uma violência. Mas ele precisa também, eu vejo que precisa ter mais divulgação de todas as coisas positivas que estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, no seu entorno. E precisa ser, porque nós sabemos que as coisas melhoraram. Mas eu acredito que ainda tem em São Paulo, que é onde que nós temos o nosso melhor mercado, que é a capital de São Paulo, capital, o interior, ainda um certo desconhecimento sobre essas melhorias do Rio. Então, e a rápida mudança, né? É necessário ter uma divulgação maior, requer investimento do poder público para disseminar isso, tanto em São Paulo como Espírito Santo, em Minas, Distrito Federal. Eu acho que já foi pior no passado. Claro. Hoje está menos pior e precisa de que... Mas a gente precisa dizer, a gente precisa divulgar esse lado. O governo estadual, o governo municipal tem que ter a conscientização de investir nisso. Como é que eu vendo o produto da minha empresa? É divulgando o produto. Então é preciso conscientizar. Os secretários de turismo hoje, tanto o estadual e o municipal, são conscientes que precisam de mais verba. Então o prefeito tem que liberar mais verba, o governador tem que liberar mais verba para isso, que hoje está muito aquém do que se a necessidade para estar divulgando, nacionalmente e internacionalmente. Está dado o recado aqui que o governo municipal e estadual precisa de mais dinheiro para divulgar os nossos produtos turísticos. Felizmente, nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer Gerard, Luiz e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.